Quais são os benefícios de você mudar a sua voz na hora de você aprender um idioma? Bom, recentemente eu fiz um vídeo aqui no YouTube, um Shorts, com o título de Minha voz falando em 7 idiomas diferentes. Minha voz falando em 7 idiomas diferentes. Türkçe çok ciddi geliyor. Çok zor ve hızlı. Ben çok seviyorum. Ma dai, in italiano io parlo così, più cantando e muovendo le mani, e veramente io lo trovo bellissimo. 我还不会说的很好，中文正式。 E qual que era a ideia desse vídeo? Era mostrar como a minha voz muda de acordo com o idioma que eu tô falando. E é esse assunto que eu vim trazer nesse vídeo de hoje. Como a gente pode mudar a nossa voz na hora de aprender o idioma e como isso facilita esse aprendizado, como isso facilita na hora que a gente for falar. Então vamos lá, para explicar um pouco o que eu estou querendo dizer. Esse aqui sou eu falando em português com vocês, normal. E aí, tudo bem? E aí, como que tá? Ahora se me toca hablar en español, yo hablo así. Mira cómo que cambia, ¿sí? Yo lo he dicho en este mismo video, que para mí me suena como si yo estuviera en una tele mexicana, porque de hecho es verdad, yo hablo así. Tá vendo como muda o jeito de falar? Claro que eu tô dando uma forçada aqui um pouco a mais, mas basicamente é isso. Eu faço isso literalmente para todos os idiomas que eu falo um pouco diferente. Eu já usava essa técnica antes mesmo de saber que isso era uma técnica. E aí depois eu fui ver que alguns poliglotas falam que usam essa técnica, né, de criar uma mini persona, uma personalidade diferente para cada idioma que eles falam, porque isso ajuda a separar os idiomas e aí evita você misturar na hora que você for falar. Essa técnica é muito boa, principalmente se você fala mais de um idioma, porque ajuda o seu cérebro a identificar qual idioma você está falando naquele momento. Principalmente se você fala mais de um idioma que são idiomas que são muito parecidos. Por exemplo, se você fala espanhol e italiano, é muito parecido. Tem até palavras que são as mesmas. E aí, quando você muda o seu jeito de falar, você sabe exatamente o que você está falando. Por exemplo, em italiano, io parlo così, ciao, benvenuti, dove sei, questa sera. Então, muda um pouco, né? Eu abro mais a boca para falar, eu falo mais assim, em italiano. E espanhol eu hablo mais assim, como mais tranqui, se suena mais tranqui. Então, são duas características diferentes, e isso me ajuda na hora de falar. Um pesquisador de linguística, Pavlenko, muito conhecido, ele diz que criar essa persona, né, essa nova persona na hora de falar um idioma é uma forma natural de você adaptar o seu cérebro e a voz. Então, é uma associação que é feita naturalmente, não é um fingimento. Bom, se eu fosse estudar russo, eu não falo russo, né? Não tenho conhecimento, não sei. Eu sei uma palavra ou outra, mas assim, eu não falo russo. Mas eu sei que eles falam de uma forma um pouco mais séria, né? Com a boca um pouco mais fechada, né? Tipo, ah, dobro kraniaska podkopoyevak. Dobro kraniaska podkopoyevak. Prost Dostoyevsky. Tô falando só, não tô falando nada demais, tô falando só nome de pessoas, mas vê como muda a forma de falar, o estilo de falar. Então, é isso, basicamente é isso. Você tentar mudar um pouco o seu jeito de falar, o seu tom de voz e adaptar ao estilo daquele idioma, adaptar ao que você vê como os nativos falam. A minha voz em francês já fica um pouco mais arrastada. En français aussi, ma voix change beaucoup. Il y a toujours de petits sons au milieu des mots, comme então, os franceses eles fazem essas pausas no meio das palavras, eles falam um pouquinho mais arrastado. Então, eu tento imprimir isso também no jeito que eu falo francês. Eu já fiz tantas vezes que isso já fica de uma forma natural, eu nem percebo às vezes que eu estou fazendo. Então, eu acho interessante você observar o idioma que você estiver estudando, como as pessoas falam, como as pessoas nativas daquele idioma falam, e você tentar aplicar na forma que você fala, claro, colocar, enfim, o seu jeito de falar, mas você tentar mudar um pouco o jeito de falar. Tenta mudar, nem que seja o tom da sua voz, o ritmo que você fala, tenta dar uma característica diferente para o que você fala normalmente no seu dia a dia. Um conceito muito bom para fazer essa prática desse exercício é o shadowing. O shadowing nada mais é do que você assistir um conteúdo no idioma que você está estudando e você repetir tudo que está sendo dito da forma que você está escutando. Nesse exercício especificamente, você pode tentar imitar tudo que está sendo dito, como está sendo dito, para tentar soar o mais parecido possível com aquilo que você está ouvindo. Se você está vendo um vídeo em inglês, a pessoa está falando "Yesterday I went there", aí você vai falar dessa mesma forma. Yesterday I went there. Você vai tentar imitar o som da mesma forma que você está ouvindo. Isso é o shadowing. E aí, depois que você fizer esses exercícios de shadowing, você consegue pegar algumas características
e trazer para a forma como você fala esse idioma. E aí você consegue criar a sua personalidade nesse idioma que você está falando. Isso que a gente está falando de você mudar a sua voz, de você criar uma personalidade nova quando você for aí falar um idioma, estudar um idioma. Não é algo que você precisa fazer se você não quiser, é simplesmente mais uma dica, mais uma alternativa que você tem para você estudar. Eu particularmente faço isso e eu acho que ajuda muito. Então, se você não faz ainda, experimenta, vê o que que você acha. Naturalmente, os idiomas que a gente aprende, né, os idiomas estrangeiros, eles são diferentes do nosso. O ritmo é diferente, a entonação é diferente, a velocidade é diferente. Então é importante você primeiro treinar bastante o seu ouvido, você ouvir bastante esse idioma, ficar prestando atenção nas nuances desse idioma, o que tem de diferente no ritmo, de como as pessoas falam, e aplicar tudo isso para você na forma como você fala. E aí quando você for falar esse idioma, vai ser muito mais fácil para você fazer esse clique, esse estalo mental para você entender que, opa, agora eu mudei o idioma, agora eu vou falar dessa maneira, agora eu vou falar tudo que eu sei. Bom, então essa é a minha recomendação de hoje, a minha dica de hoje. Tenta mudar a sua voz na hora de falar um idioma, tenta criar uma personalidade diferente. Não precisa ser muito diferente, pode ser um pouco. Tenta dar alguma característica diferente para a forma como você fala o idioma. Então esse foi o vídeo de hoje, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. E é isso, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!